Maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé. Um rei, mesmo quando se vai, jamais perde seu reinado. E para Edson Arantes do Nascimento, o futebol sempre irá se curvar. Quando de início o esporte que conhecemos hoje como colossal era apenas praticado por uma classe menos abrangente no Brasil e no mundo, Pelé revolucionou. Quando o Brasil ainda era apenas um país em formação após o fim da colônia de Portugal e nada se destacava tanto no âmbito esportivo, o Pelé revolucionou. Quando na Copa de 1950, o Brasil perdeu de virada para o Uruguai na primeira Copa que sediou e muito se falava na maior tragédia da história das Copas, eis que lá estava o pequeno Edson, o pequeno Dico, o pequeno moleque de sobrenome Arantes do Nascimento, que falava com muita força pro seu pai: "Eu quero vingar tudo que os brasileiros sofreram nessa Copa, pai. Eu quero jogar futebol, nem que seja em Bauru. Eu quero provar pro mundo o talento do Brasil." E para aquele pai que tanto ralava para dar sustento para aquela casa, que tanto insistia em dar uma melhor vida aos que moravam em sua casa, aquilo era inviável até demais. De que forma Edson Arantes do Nascimento teria condições de crescer jogando bola numa realidade tão difícil como a qual encontrou? De que maneira uma pessoa negra no contexto da época conseguiria crescer jogando futebol? O esporte na época era predominantemente bretão e as grandes raízes futebolísticas derivavam da Inglaterra. A crença de que um novo talento colossal viria do Brasil para o mundo se tornava menor dia após dia, claro, da Copa de 50, e o futebol brasileiro parecia ser mais do mesmo em plena decadência após o duro golpe do Maracanazo. Mas a Suécia mal poderia esperar que a primeira Copa sediada lá seria o berço de um talento em projeção. Um jogador projetado não só para fazer coisas comuns, mas para se tornar maior do que todos os outros. Com apenas 17 anos e fazendo sua primeira Copa, o menino Pelé foi protagonista de um 5-2 histórico na final, que terminaria e culminaria numa carreira fantástica e emblemática. Se a Argentina vibrou feito louca por conta da sua terceira conquista de Copa do Mundo, o Pelé sozinho já conseguiu esse feito. Numa época que a bola era diferente e bem mais dura, além dos gramados bem mais pantanosos se comparados aos dos atuais. E numa época de poucos dribles e interatividade tática, Edson Arantes do Nascimento já tinha seu próprio repertório de sacudir as zagas adversárias. Se hoje temos a oportunidade de ver o futebol melhor desenvolvido e cheio de espectadores ao redor do mundo, foi porque o Pelé batalhou lá atrás. Uma história que começou lá em Três Corações, pacata cidade de Minas Gerais, não poderia simplesmente terminar de qualquer jeito. Veja como foi o último adeus à lenda Edson Arantes do Nascimento, o eterno rei do futebol. Fico muito feliz também se você deixar sua inscrição aqui no canal. Vamos ao momento. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacular, vai tirar a tiro e gol!
No dia 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, nascia um garoto com o nome de Edson Arantes do Nascimento. Um menino simples, de origem humilde, que não fazia ideia de que anos mais tarde já entraria para a história do futebol e já se tornaria campeão do mundo. O pai do Pelé, o senhor João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, também foi jogador de futebol. Em campo, ele já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. A família de Pelé precisou se mudar para Bauru, interior de São Paulo. Na sua biografia, Pelé contou que não tinha dinheiro nem para comprar bola, já que jogava futebol pelo bairro onde morava com uma meia recheada de jornal. O Dico, como era chamado na infância, jogou em alguns times e locais e passou a ser chamado de Pelé, já que Bilé do Vasco era chamado dessa maneira. O garoto franzino fazia mágica pelos times amadores de Bauru e logo foi descoberto pelo jogador Valdemar de Brito, que levou o garoto para a base do Santos aos 15 anos de idade em 1956. Não demorou muito para que eles percebessem que ele seria um dos melhores jogadores de todos os tempos. Pelé entrou para a história com 17 anos de idade na Copa do Mundo de 1958. A seleção brasileira não havia enviado a numeração dos jogadores e a FIFA escolheu os números aleatoriamente. Quem ficou com a 10 foi o Pelé, que foi a maior revelação daquela Copa. Ele mostrou a magia e a ginga brasileira para o mundo. Pelé marcou seu primeiro gol contra o País de Gales e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Contra a França na semifinal, ele deitou e rolou e impressionou a todos. Третий мяч. И вот пятый ворота. Pelé marcou 3 gols e o Brasil venceu os franceses por 5-2. Já na final, a seleção brasileira enfrentou a Suécia e o Brasil impressionou o mundo com futebol arte. Pelé encantou por sua magia e genialidade. Em casa, os suecos viram Pelé marcar um gol de cabeça e também marcar um gol que entrou tanto para a história do futebol como das Copas do Mundo. Pelé escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, vai tirar, tira e gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária, um gol de Copa do Mundo. O Brasil vence a Suíça por 5-2 com um show de Pelé, que marcou 2 gols, e com um show da seleção, que conquistou o título da Copa do Mundo de 1958. Ali começava o reinado de Pelé com apenas 17 anos. Ele chamou a atenção do mundo e diversos times europeus queriam o jogador do Santos, mas o menino da Vila permaneceu no Brasil para conquistar mais títulos pelo Peixe. Uma partida icônica por lá foi quando ele marcou 8 gols na Vila Belmiro contra o Botafogo, e o Santos venceu por 11-0. Na Copa seguinte, em 1962, Pelé se machucou no segundo jogo e ficou de fora do restante dos jogos. Naquela Copa, o Brasil se tornou bicampeão. Na Copa de 66, o Pelé apanhou muito. Ele sofreu diversas faltas graves em campo e até pensou em se aposentar, mas felizmente ele voltou atrás e fez parte daquele time que contava com Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Félix. Essa era considerada uma das melhores seleções de todos os tempos. Na Copa do Mundo de 1970, um ano antes, Pelé havia marcado um gol histórico de bicicleta contra o Corinthians, que ficou na memória de todos que viram o lance. Na Copa de 1970 no México, a seleção brasileira jogou muito. Foi um time que entrou para a história. Grandes dribles, grandes jogadas e, claro, belos gols durante a Copa. Pelé anotou 4 e Jairzinho, que jogava muito, marcou 7. Na semifinal contra o Uruguai, o Fontes pisou no Pelé e ele ficou bravo. Em outro lance, Pelé corre e Fontes vem atrás. O jogador brasileiro dá o troco, dando uma cotovelada no jogador uruguaio. Foi um lance genial, porque foi o Pelé quem recebeu a falta. Na mesma partida, ele quase fez um golaço quando driblou o goleiro com maestria sem tocar na bola. Here is Tostão, looking to put a cherry on top. Pelé around the keeper. This is audacious from Pelé, and just wide of the end. Well, have you ever seen anything quite like that in your life? O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e foi para a final da Copa contra a Itália, onde o mundo percebeu por que aquela seleção era a melhor de todos os tempos. O que dizer desse elástico do Rivelino? Já o Pelé, mesmo sendo um jogador driblador e mestre do futebol arte, não era um jogador egoísta e deu diversas assistências durante a Copa. A mais bela e importante de todas para o Carlos Alberto na final é um dos gols mais bonitos da história das Copas. A seleção recupera a posse de bola, Clodoaldo demonstra maestria dentro de campo, Rivelino lança à frente, Jairzinho traz para o meio e encontra o Pelé, que já sabia que o Carlos Alberto vinha como um foguete pela lateral direita. Rolls it for Carlos Alberto!
Well, that is simply magnificent. Pelé também marcou um gol de cabeça na final e a seleção brasileira venceu a Itália por 4-1. O Brasil se tornou tricampeão mundial. O Rei ficou em Santos por 19 anos até que em 1975 ele assinou com o time Cosmos dos Estados Unidos. Por lá ele marcou um golaço. He once again reached the heights, somersaulting through the air to score spectacularly with a bicycle kick. Pelé jogou até 1977, quando se aposentou aos 36 anos de idade. Foram 1.281 gols, 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Brasileiros e mais um monte de títulos. Ele foi o jogador que mais venceu Copas do Mundo até hoje. O Pelé era destro, mas treinou tanto a perna esquerda que virou ambidestro e se tornou uma máquina de fazer gols. Ele marcou seu 1000º gol em 1969 contra o Vasco em uma cobrança de pênalti. Pelé, a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu, Pelé chutou. Último gol do maior jogador de futebol do mundo. No Peixe, ele marcou seu gol mais bonito de todos. Pelé deu chapéu em 3 jogadores e ainda chapelou o goleiro. Infelizmente, não houve nenhuma filmagem do gol, mas o que temos é uma simulação dele, que dá para ter uma ideia da obra de arte que foi. Depois da vida dos gramados, Pelé se tornou uma celebridade e passou a conviver com pessoas importantes na história da humanidade. Mas ele não perdeu sua simplicidade. O Rei sempre tratou todas as pessoas com gentileza e humildade. Pelé sempre deu atenção a todos e mesmo sendo o rei e ícone do esporte, por dentro, ele era o mesmo garoto dos tempos de Bauru, que só queria saber de futebol. Em uma carta que escreveu para si mesmo na The Players Tribune, Pelé disse: "Qual o seu momento mágico? Todos. Desde a sua origem da família até a sua história, você teve o carinho por parte de todas as pessoas e mostrou a garra do Brasil pro mundo. Lembre-se disso, Edson, e jamais se esqueça disso." E é com isso que a gente fica com a memória, com a lembrança de quem marcou o futebol para sempre. E sem dúvidas é o maior. Descanse em paz, Pelé. Maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé.